Gente querida do Terror Nadina, sou o Romário Filho e acredito que seja conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Vídeos 0074/26. Preciso saber a verdade, parte 1. E 0075/26. Preciso saber a verdade, parte 2. Agora nós começamos a publicar o vídeo 0076/26, Preciso Saber a Verdade, parte 3, que é a continuação dos 2 vídeos anteriores citados. Se você não os assistiu, para facilitar a compreensão da sequência, antes de seguir, volte lá, assista-os, preste atenção nos detalhes. Eu sou Andrei. Conforme tenho repetido nesse meu relato, um jornalista por vocação, feliz na profissão que abracei e muito mal remunerado. Essa seria a minha introdução meses atrás. Mas de repente tudo mudou, porque do nada veio um convite para trabalhar num jornal de grande circulação na cidade grande. E além de ter essa visibilidade que poderia levar meu trabalho a mais e mais pessoas, eu ainda recebi de quebra um excelente salário, mais ajuda de custo para alimentação, transporte e até para alugar um apartamento. E eu aluguei. Aluguei um apartamento da forma mais inusitada possível, que parecia que tudo me levava para chegar até lá. Foi quando conheci Galiano, proprietário de uma banca de jornal, ex-jogador de futebol que abandonou a carreira por ter amputado a perna, vítima de um acidente. E há muitos anos tinha uma banca de jornal conhecida na cidade, localizada bem no centro, no melhor ponto comercial que poderia alguém desejar. E conversando com esse Galiano, eu descobri que ele era uma espécie de bruxo e buscava uma verdade sobre a sua esposa já falecida. Quando de repente eu tive uma imagem dessa moça. E ao contar para ele, fiquei sabendo que a minha presença ali não tinha nada de por acaso. Que eu fui levado até aquele local, até aquele trabalho, até aquela cidade, por ser o escolhido, por ter um dom. Através de mim, eles poderiam descobrir o que aconteceu com Érica, a esposa de Galiano, que desapareceu. Depois de um certo ponto foi encontrada, jogada na barranca na beira do rio, já sem vida. Eu, mesmo surpreso com a situação, mesmo sabendo que tinha o livre-arbítrio de sair daquela jornada no escuro, porque eu percebia que estava lidando com algo muito grave, resolvi ficar devido ao meu faro de jornalista. Aí comecei a investigar, consegui várias informações, e quando fui trazer o resultado das investigações para Galiano, eu acabei sendo levado, não dá para dizer de outra forma, até uma casa que ele se reunia com outros bruxos, digamos assim. E quando eu perguntei o que ele fazia ali, o que eles faziam ali, ele simplesmente disse: estudos. Tive uma longa e reveladora conversa com ele, mas havia chegado de viagem, estava cansado, com sono, e apesar do seu convite de permanecer no local, eu optei em voltar para casa para descansar, pois era uma quinta-feira e eu pretendia na sexta-feira ir até o jornal e prestar contas do que eu fiz naquele período de ausência. E assim eu fiz, pelo menos imaginei ter feito. Cheguei em casa, tomei um banho, comi só um pedacinho de doce que eu havia comprado na viagem, pois já havia feito uma bela refeição lá na casa de estudos, e deitei. Era um sono até um determinado ponto normal. Só que de repente
Eu me vi caminhando pela cidade. Mas logo percebi que não era a cidade. Não aquela dos anos que eu estava vivendo. Eu havia sido avisado que eu faria novamente a viagem. E logo percebi que ela estava acontecendo. Era muito real para ser um sonho, mas muito impressionante para ser verdade. Porque eu caminhava pela cidade, eu via os detalhes, os prédios, os automóveis estacionados nas ruas laterais, algo que não se fazia mais, porque certamente não encontrariam nem o cheiro do carro no outro dia pela manhã. Eu via prédios antigos que eu já tinha transitado no centro da cidade, eram os mesmos, mas bem mais cuidados, bem mais jovens, digamos assim. E eu ouvia vozes. Era madrugada, mas eu ouvia vozes. Eu era conduzido. Eu via figuras na calçada, todas solícitas, sorrindo para mim, me indicando o caminho que eu deveria seguir. E eu seguia. Seguia, percebia que andava muito, mas era incrível. Eu parecia que não tinha corpo. Eu não tinha as limitações do corpo. E à medida que eu ia caminhando, eu via o amanhecer, via o sol nascer, as pessoas chegando para trabalhar, o movimento normal de um centro de cidade, que claro, ali onde eu estava não era tão intenso como eu estava acostumado, mas logo eu havia percebido que eu tinha voltado no tempo. E eu tinha assim uma suspeita que foi fácil de confirmar. Eu voltara para 1974. Aí me vi entrando num prédio comercial, uma entrada luxuosa para os padrões da época. Tinha uns seguranças ali, mas eu percebi que nenhum deles tentaram me barrar. A impressão que dava é que eles não me enxergavam, a não ser aqueles que me conduziam, me incentivavam a prosseguir. Entrei no elevador, sem apertar botão nenhum, ele parou no andar, eu saí caminhando. Era um escritório gigantesco, com muita gente nas mesas, batendo naquelas máquinas de datilografia, fumando, tinha, meu Deus, uma nuvem de fumaça de cigarros ali. Era um hábito totalmente diferente daquilo que eu estava acostumado, mas eu fui seguindo até que eu cheguei numa porta, sala de reuniões. Foi quando eu entrei. Ali eu vi uma mesa, uma espécie de cavalete num canto com folhas gigantescas ali, escritas, rabiscadas, com números, com círculos, com apontamentos. E vi um jovem com os óculos fundo de garrafa, sem terno, não estava com o casaco, digo, a gravata mais à vontade, despojada, a camisa dobrada, um suspensório. Eu achei aquela forma de vestir estranha, mas claro, eu tinha detalhes mais importantes para prestar atenção. Eu percebi que eu estava no alto, no último andar, tinha uma janela de vidro incrível com uma vista da cidade. E aquele jovem, ele repetia números, dados, informações para os atentos espectadores. E ali eu vi 6 pessoas. Um homem mais velho sentado na cabeceira do lado oposto aonde estava o rapaz fazendo a exposição, e sentados nas cadeiras laterais, 4 homens mais jovens e uma moça. A moça sentada ao lado daquele homem da cabeceira, que demonstrava ser o manda-todos ali. E aquela moça, sem dúvida alguma, era a Érica, a esposa de Galiano, que eu havia visto numa cena que também eu não conseguia entender como aconteceu. E todos ali na reunião e com certeza não me viam. Mas quando eu me aproximei de Érica, ela meio que olhou assim, parecia que ela sentia a minha presença.
Eu pensei, meu Deus, eu voltei pro passado, num mundo que não existe mais e pelo jeito o fantasma sou eu. Sabe aquelas coisas? Mas depois do transe, do choque, do inesperado, eu comecei a prestar atenção nas conversas. Estava claro que eles estavam decidindo questões importantes ali. Depois que o empolgado rapaz fez toda aquela explanação do que eu pude concluir, que era a situação financeira de uma empresa, que pelo jeito não estava muito bem, mas ele tinha dado alternativas, mostrando que estava em andamento, que tinha que fazer, foi quando eu vi aquele diretor, o da cabeceira, senhor Tarciso, um homem dos seus 60 e poucos anos, talvez 70, mais forte, muito bem alinhado. Ele simplesmente, bom, então, diante dos números apresentados, creio que todos estejam ao par. A empresa, que aqui eu vou chamar de Metagama, mas não se preocupe, é nome fictício, não quero nenhuma associação. Então ele continuava. A Metagama, empresa constituída por nossos ancestrais, está na nossa família há muito tempo. Infelizmente está passando por uma situação complicada. Talvez a gente até possa sair, mas temos que pensar no plano B, e o plano B está em andamento. Pelo que eu havia entendido ali, a Metagama havia comprado uma empresa de menor porte e estava desviando não só os recursos financeiros, mas também toda a estrutura para essa empresa. Para mim era uma conversa meio complicada de acompanhar, eu tinha chegado ali, mas a grosso modo eu imaginava que a Metagama tinha, em termos comparativos, 10 galpões com uma produção, com aqueles números maravilhosos, que permitia que fornecesse com qualidade e pontualidade aos seus melhores clientes. Mas por questões que eles não explicavam ali, talvez má administração, talvez alguns negócios mal feitos, ela estava numa dificuldade financeira terrível. Então entrou em negociação com a empresa que na verdade tinha 2 galpões. O preço pedido não estava ao alcance da Metagama, porque claro que estava quebrada, mas eles fecharam o negócio, deram uma parcela, uma entrada, e já passaram a construir outro galpão, aumentando um pouco o potencial. E adquiriam máquinas em nome da Metagama, aumentando a dívida da matriz, mas colocando-as nesses galpões, ou seja, eles modernizaram, digamos, a Alfa, que era a empresa de menor porte que haviam comprado, mas que passaria a fornecer a seus principais clientes. E na pior das hipóteses, eles teriam como prosseguir na atividade caso não conseguissem recuperar, salvar a Metagama. Mas eu ouvi aquilo ali e eu pensava, vem cá, eles não estão com muito interesse de salvar a maior, já que estão tirando o pouco que resta para colocar na nova aquisição. E também ali, eles falando entre si, eu pensava, tá, mas como é que eles vão ter recursos se eles estão desviando tudo? Foi quando um dos diretores, Dr. Alexandre, foi chamado, né, a falar o que vinha fazendo. E o Dr. Alexandre, que se dirigia ao diretor-presidente, mas a semelhança física e a forma tipo meio que informal que os dois conversavam, estava na cara, ele que era pai e filho. Ele afirmava que as obras estavam em andamento, dentro do prazo determinado, e que o mais importante, uma negociação absurda com um banco
em busca de um aporte financeiro, um empréstimo que dificilmente poderia ser pago, já estava definida, sacramentada, com o dinheiro sendo como depositado na conta da Metagama. Eu vi aquilo ali, cara, era tudo muito tosco. A gente que vem de décadas à frente vê aquilo tudo, era primário. Imagine uma secretária sentada fora da mesa ali, tipo taquígrafa, anotando tudo o que acontecia na reunião. As coisas assim, sabe, pré-jurássicas, mas de vez em quando entrava um senhor muito bem vestido, um terno branco, com café, servia. E o doutor Alexandre dizia, então, nós temos já o que necessitamos, a Alfa entrará em produção máxima, maquinário novo, funcionários, os melhores da Metagama, já haviam sido transferidos, e estava chegando o dia de fazer aquela jogada. Aí perguntaram para a Érica como estavam os contatos dela com os gerentes do banco. Ela disse que estava tudo indo muito bem, ela havia ido ao banco várias vezes, o depósito havia sido feito, ela pediu para fazer uma aplicação, aí disse que a princípio não iria movimentar os recursos, e eu vi aquilo dizendo, vem cá, esses valores desse empréstimo são gigantescos. Claro que mesmo numa situação caótica, uma empresa daquele porte, com anos de mercado, conseguia camuflar. Então o gerente abriu um crédito absurdo, pensando que era o negócio da vida dele, embora os riscos, né? Porque gerente de banco, ele tem a alçada, tem um valor X, ele pode negociar, que é autorizado pelo banco, e varia de cliente para cliente, dependendo da movimentação, do retorno que dá ao banco. Então qualquer problema dentro daquela alçada, no caso de uma inadimplência, um não pagamento, o banco absorve. Acima de, é uma decisão do gerente. Então, se caso der certo a negociação que ele fez, meu Deus, a empresa iria faturar milhões, ele ganharia uma comissão, seria promovido, a carreira dele, ele tinha assim como um grande negócio. Mas para mim, que assistia todo aquele emaranhado, eu percebia que era um golpe em andamento. Aquele dinheiro não seria aplicado na Metagama, que basicamente eles estavam condenando a concordata. Foi fácil de perceber que o prazo de pedir concordata, ou seja, eles recebendo a concordata, eles teriam 2 anos para tentar salvar a empresa sem a necessidade de pagar o que devia aos seus credores. Mas, poxa, então por que aquele empréstimo? Com aquele empréstimo eles poderiam pagar boa parte das dívidas, manter a folha de pagamento, manter isso, manter aquilo, e ficar devendo só para o banco. A coisa não fechava. E o mais impressionante, que eu havia citado, folha de pagamento, porque eu ouvi o contador, que ali estava também, dizendo para o seu presidente, para o doutor Alexandre, até mesmo para a Érica, que os recursos para a folha de pagamento ele tinha. E até foi consenso. Pausa para um pedido atrasar os necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nádina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade
de vídeos extras exclusivos para os membros. Essa questão pessoal. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. Eu já marquei. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Aí, Érica, dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Ele faz todos os trabalhos paralelos para mim. Ele já mostrou ser muito eficiente e gostar de dinheiro também. Então ele aceitou o oferecido, ele estará na hora certa, no local combinado, onde eu poderei fazer tudo o que já organizamos e planejamos repetidamente e ir até o Aeroclube encontrar o senhor. Eu só ouvi aquilo ali. Eu só ouvi aquilo ali. Tinha algo, claro que tinha. E eu percebia também que Érica, quando ela ouviu o Aeroclube, ela também não... Aí ela perguntou assim, mas desculpa, eu não entendi, o Aeroclube. Que mesmo tendo uma aproximação maior com o Augusto, parece que ele não tinha comentado esse lado com ela. Foi quando o Alexandre foi direto. Érica, você não sabe nada a respeito, porque não está entre suas funções. Limite-se a fazer o que é determinado para você. Ela... E aí o poderoso chefão na mesa se deu por satisfeito e falou que iria entrar em contato com o banco e tomar as providências. Aí todos levantaram, saíram, sem perceber a minha presença, que eu não estava ali, ou estava, não sei, a não ser Érica, que quando passou por mim, ela olhou o Alexandre disse assim: doutor, o senhor sentiu o que eu senti? Ele sentiu o que? Não sei, um arrepio, uma impressão. Aí ele deu risada: moça, você está trabalhando demais. Saiu. Saíram e eu fiquei pensando naquelas informações desencontradas. Eu fiquei viajando, mas eu não fiz o caminho de volta. Era uma coisa incrível, não peguei o elevador, nada. Mas eu estava nas ruas. Sabe? Era algo... Não dá para explicar. Eu só pensava, deve ser por isso que eu sou o escolhido, o iluminado. Eu acho que o que eu estou fazendo aqui, com certeza, acho não, com certeza, pouquíssimas pessoas fazem. Então, mais uma vez, eu não sabia se eu estava sonhando, se eu tinha visto aquilo, e se eu tinha visto aquilo, como podia, que aquilo com certeza foi um fato que aconteceu há muitos anos atrás. Eu estava revivendo aquilo, de alguma forma, ou o passado, como tinha me dito Galiano, é relativo e tudo acontece e se repete ao mesmo tempo em universos diferentes, aquela história toda, ou eu havia voltado ao tempo. Aí, de repente, eu vi um toque de telefone. Um toque que me chamou a atenção. Aí eu olhei. Eu estava dentro do meu apartamento, mas com uma mobília totalmente diferente. Era ali que eu morava, mas ao mesmo tempo não era. E eu vi Érica no telefone, que na época era só o telefone fixo, ficava na sala, era uma demonstração de poder econômico, que até era tão caro que tinha que aparecer na declaração de imposto de renda. E ela estava com casos íntimos, nossa, era uma bela mulher. Mas ela falava ao telefone e eu conseguia ouvir o que o outro lado falava. Primeiro ela disse: não, ele não está, pode falar. Pensei, deve estar falando no Galiano. Ele está lá na casa, reuniões dele. Normalmente quando ele vai, ele volta mais tarde, mas... Que história é essa de hospital? Não estou entendendo. Por que você me ligou a essa hora? Você não costuma ligar aqui para casa. O que está acontecendo? Aí do outro lado,
era o Augusto, dizendo que o poderoso chefão, o seu pai, o diretor da empresa, o dono, o homem que mandava prender, mandava soltar, havia sofrido um infarto e estava no hospital. Aí ela ficou preocupada, mas sério? É grave? Ele disse, a gente não sabe. A gente não sabe. Não tem como saber. E ele falou também que estava sobrecarregado porque, poxa, o Alexandre, seu irmão, depois do término da reunião, ele tinha embarcado para negócio, também ligado àquela transação toda, para outro estado. Os seus outros 2 irmãos, cada um tinha seguido um destino diferente, porque cada um era um polvo cheio de tentáculos, cada um foi para sua base. E ele estava ali, era o único que estava, porque ele centralizaria as operações do dia seguinte. E que ele não poderia, nem ele nem o pai. Por isso que ele estava ligando para ela. Ele disse que ela deveria ir às 10 horas no banco, que não precisaria ir na empresa. Chegaria para sacar uma vultuosa quantia, praticamente todo o valor do empréstimo concedido. Aí ela falou, mas como que eu vou sacar esse dinheiro? O banco não vai liberar, né? O Augusto falou, não, o banco já foi avisado, meu pai já autorizou, eles estão levantando a quantia, estão sabendo que você chegará amanhã, pela parte da manhã, entregará o cheque assinado pela diretoria e sacará. Aí eu vi que mas como cheque? Eu não tenho cheque nenhum. Fique tranquilo. Meu homem de confiança levará o cheque para você. Ela logo pensou, é uma motorista de táxi. Ela disse, mas poxa, o que eu vou fazer com esse dinheiro todo? Você vai entrar no carro e ele a levará até a nossa casa. Quando ele falou a nossa casa, eu percebi que ela ficou meio incomodada. E ficava pensando na situação que estava vivendo aquela mulher, morando com o marido na sua casa, recebeu um telefone do outro marido que falou na casa dos dois, e que do nada sairia com um caminhão de dinheiro, entraria no carro de um homem que ela não conhecia, e o seu outro sogro, ou o único sogro, já que o marido Galiano não tinha pai, então o seu outro sogro, que não era oficial, porque ela não era casada com Augusto, estava mal no hospital, esse homem que também era o seu patrão. Meu Deus, era tudo muito confuso. Mas ela, claro, aceitou a função. Ela foi, voltou para o quarto. Impressionante, era o meu quarto, mas não era. Nisso, eu vi a chave abrir. Era Galiano. Galiano que vinha com um cheirinho de bebida. Deu para perceber que ele não estava no seu recinto de estudo, não. Mas Galiano bem mais jovem, mais magro, mais forte. Dava dó de ver aquele cara, ele era grandão, com aquela muleta. Um atleta, sem um pedaço da perna. Aí ele chegou, tomou um banho. Ela perguntou onde é que ele estava e disse, eu fechei a banca, tive um dia horrível. Aí eu fui para minha roda de pôquer. Eu pensei, Galiano, roda de pôquer, nossa, o que o tempo faz com as pessoas. E ela perdeu muito, ela, hoje eu estava com um azar danado, não consegui ir bem numa parada só. Eu perdi, quando ele falou a quantia, dava para comprar 4 maços de cigarro. Ela, nossa, hein? Que prejuízo. E pois é. Hoje eu perdi no mínimo umas 3 revistas.
Foi aí que eu percebi que o seu jogo era entre amigos mesmo, era uma válvula de escape. E ela já estava acostumada com essa rotina dele. E até mesmo gostava porque facilitava. Se é que você me entende. Aí ele tomou um banho, deitou, dormiu. E eu tô ali. Engraçado, eu vi o casal dormindo, eu vi a casa, mas eu não tinha aquela noção de tempo. Eu lembro que tinha um sofá, eu sentei naquele sofá, parecia que eu esperava, não podia ir embora. Eu ia embora porque ali era a minha casa, não tinha para onde ir. Intrusos eram eles, ou eu era intruso na casa deles por ter voltado ao passado, era tudo muito confuso. Aí eu sei que mesmo tendo chegado tarde, o Galeano levantou, foi, se arrumou, fez um café. Aí eu cheguei na porta e eu percebi que de alguma forma ele notou a minha presença. Aí ele ficou meio sem jeito, porque ele estava no fogão, aí virou e chamou: Érica, Érica. Ela veio, ela estava saindo do banheiro e disse: oi. Aí, era você que estava aqui? Ela: não, eu estava no banheiro. Nossa, eu senti uma presença estranha. Parecia que tinha alguém aqui. E alguém diferente, alguém... Não sei, alguém que eu não conhecia, mas não me era estranho, que situação. Eu também senti isso na empresa hoje. Aí disse: nós temos que parar de trabalhar, nós estamos trabalhando muito. Aí virou brincadeira. Ela: vai trabalhar, você não vai hoje? Disse: não, mas antes, na parte da manhã, eu tenho algo a fazer. Ela desconversou e ele foi. Ele foi trabalhar. E ela ficou em casa. Faltando uns minutos para as 10, tocou o telefone, ela atendeu. Disse: tá bom, já estou descendo. Aí ela desceu e eu desci junto. Parecia que eu estava ligado a ela. Nisso, encostou um Fusca. Era o tal homem de confiança, motorista de táxi, que só entregou o envelope para ela. Ela pegou o envelope, foi em direção ao banco. Eu fui junto. Quando chegou lá, ela estava sendo esperada pelo gerente, que a recebeu assim de braços abertos, todo maravilhado, e sem brincadeira, com uma bolsa cheia de dinheiro. Aí ele disse: senhora Érica, né? Ela é... eu mandei contar várias vezes, se a senhora quiser conferir. Ela: não, eu confio no senhor. Tá ótimo. Aí ela levantou assim, ele perguntou se ela já queria um café. Ela disse não, que tinha tomado. Ele olhou para ela assim: eu conheço a senhora, já lhe vi de algum lugar. Ela disse: eu moro aqui no prédio. Tá. A senhora é a esposa do Galeano? Ele disse: sou. Tá. Ela simpatizou com o gerente. E ao mesmo tempo, de alguma forma, ela ficou meio com pena, porque estava vendo um homem que poderia estar entrando mais gelado, mas ela não era paga para isso. Aí pegou a sacola, estava pesada. Aí perguntou se queria que um funcionário levasse. Não, deixa que eu levo. Foi, atravessou a rua. O táxi estava esperando, o motorista abriu a porta, ela colocou aquela bolsa no banco de trás, porque na verdade não tinha banco de passageiro na frente, já tinha o banco do motorista, o de passageiro era vazio e atrás tinha o banco onde sentava o passageiro, eram só 2 portas. O taxímetro parecia um semáforo, tão grande que era, um relógio gigantesco. Aí ela entrou, eu entrei junto. Aí eu fui junto. E percebi a apreensão dela. E percebia também umas conversas meio esquisitas daquele motorista. Para ser um homem de confiança, ser um motorista de confiança, ele cumpre a tarefa dele e fica quieto, mas ele estava tomando umas certas intimidades, né? E perguntava para ela: o que a senhora deve estar levando aí é um dinheiro que garantiria a nossa aposentadoria, né? E ela olhava para o espelho. Ela disse: não entendi. Não, deve ser uma boa quantia. Ela: por favor, limite-se às suas funções. Ele: não, tudo bem. Mas que deve ser bem mais do que eu ganho aqui rodando a cidade, deve. Eu comecei a perceber que ela ficou preocupada. Vai que aquele homem, sei lá, é de confiança até o momento que não é. Mas não,
Ele foi até o endereço. Ela desceu. Ele foi pegar a sacola. Ela disse: não precisa não, senhor. Ele: não, tudo bem. Desculpa se eu ultrapassei os limites, mas não, por favor, só não comente nada com o seu Augusto. Eu disse: não. Ela pegou a sacola. Foi, e tinha uma vizinha ali cuidando do jardim do outro lado do muro. E eu achei uma coisa estranha. Aquele motorista chegou: bom dia. Ela: bom dia, tudo bem? Ele disse: bem, mas só podia me fazer um favor? Eu podia pegar um pouco d'água ali na torneira do seu jardim, aqui está muito quente, eu estou gostando. Ah, não, espera aí um pouquinho. Aí toda solícita foi lá, trouxe uma jarra de suco, só que água ou suco? Oh, o suco é bom. Ela deu e tomou aquele suco ali. Nossa, muito obrigado. Ah, não tem de quê. Parecia algo banal, mas eu fiquei pensando: poxa, ele estava com a Érica ali, por que ele não pediu água para ela? Parecia meio forçado aquilo. Aí aos poucos eu comecei a associar o que eu havia ouvido quando eu estive na casa de Patrícia, irmã de Érica, que ao lembrar todo o processo, que lógico, depois que a irmã desapareceu, esse motorista de táxi foi o principal suspeito, mas que ele tinha o testemunho de uma senhora vizinha, que logicamente era aquela, que ele deixou Érica em casa e seguiu o caminho. Então ele fez aquilo para realmente chamar a atenção da mulher, para que testemunhasse em seu favor. Então ele sabia que algo ia acontecer. E Érica entrou para aquela casa e não saiu mais. E o engraçado é que eu, naquela minha viagem, eu queria entrar naquela casa, mas não conseguia. Eu parecia, sabe, eu lembrava assim, a visão de raio-x do super-homem, não passava por chumbo. Naquela casa eu não conseguia entrar. Mas eu fiquei no pátio. A noite chegou. E com a noite, eu percebi aquele táxi voltando. Só que ele não estava sozinho. Um homem desceu. Foi fácil de reconhecê-lo. Era Augusto. Ele entrou na casa e logo em seguida saíram ele, Érica e a bolsa. Foram para o táxi e partiram. Só que eles partiram, mas era incrível, eu fui junto. Parecia que eu estava sentado dentro do carro, mas não teria lugar para mim dentro do carro, era uma coisa assim. Aquilo era uma viagem. Aí eles andaram, chegaram no aeroclube. E eles estavam em silêncio. Quando o táxi parou, o Augusto pegou um envelope, um bom dinheiro para aquele motorista. Aí: obrigado, mais uma vez você foi muito leal. Espero contar com a sua colaboração a partir de agora. Aconteça o que acontecer. Ele: sim, senhor, pode contar. Aí a Érica desceu e olhou: o que nós estamos fazendo aqui? Aí ele disse: Érica, a metagrama está condenada. Ela está endividada, nós limpamos tudo que ela tinha, transferimos para a Alfa e agora pegamos dinheiro de instituições bancárias e sacamos tudo. E eu estou indo embora com meu pai, com a minha família. Nós vamos sair do país. Pelo menos por enquanto. Quem vai ficar à frente será o Alexandre. E ele vai dar encaminhamento a tudo que vier. Se você quiser vir,
pode embarcar, fique tranquilo, minha família não está aí dentro, irá depois. Aí eu te levo junto. Você poderá ter a sua vida fora do Brasil. Pode ficar tranquila que eu cuido de todos os detalhes. Eu quero teu bem, eu quero te tirar dessa enrascada. Ela falou, mas que enrascada? Aí eu olhei e disse, pensei comigo, mas pensa, moça, foi você que sacou o dinheiro, sabe? Aí parece que ela ouviu o que eu falei, ela disse, meu Deus, fui eu que estive no banco. Fui eu que peguei o dinheiro. Agora o dinheiro vai sumir, você quer que eu suma? Você quer que todos pensem que eu dei o desfalque? Vocês armaram para mim, o teu pai não está doente, não? Ele simplesmente disse, claro que não. Só que, para todos os efeitos, quando o gerente afirmar que meu pai autorizou o pagamento do cheque, legalmente meu pai estava no hospital, mal depois de um infarto. Ele não poderia ter autorizado. E outra, você não sei se deve ter reparado, eu ficava olhando assim, o que é, também não reparei. Mas quando você apresentou o cheque, o gerente chamou um rapaz na presença de todo mundo para conferir assinaturas. Era a assinatura do Alexandre e do meu pai. E aquele homem que veio era o conferente. É ele que tem os cartões para conferir. E você lembra o que aconteceu? Érica, tão nervosa, não lembrava, mas aí me chamou a atenção que esse homem voltou e disse que uma das assinaturas estava diferente. E que o gerente, para fazer bonito na frente dela, ou na certeza que não tinha como, ele disse, não, você deve mudar seus óculos, essa assinatura que a gente conhece. E autorizou o pagamento na frente de todos que estavam ali, todos os funcionários, indo contra a determinação do conferente. E o cheque? O cheque foi dado como roubado. E aquelas assinaturas eram falsas. Érica ficou desesperada. Vocês não fizeram isso. É o que eu disse, minha querida. Nós somos obrigados. Vocês vão destruir. Vocês destruíram a vida desse homem, desse gerente. Ele falou, faz parte. A guerra tem suas vítimas. Tá, mas e eu? Todos vão dizer que o gerente estava, sabe, dentro de um plano para um roubo milionário, um roubo. Primeiro ele autorizou um empréstimo que não tinha alçada. Depois ele autoriza o saque mediante um cheque falsificado. E esse cheque fui eu que levei para o banco. Eu também sou uma vítima de guerra. Augusto tentava de todas as maneiras se justificar, mas não conseguia. Ele dizia que ele tinha que obedecer o pai, porque ele tinha que salvar a família, porque a Metagama estava destruída mesmo, entraria em concordata, mas não teria como saldar suas dívidas. Mas a Alfa garantiria o futuro da família, e ele, seu pai e outros poderiam viver muito bem, muito felizes em outro país, porque eles trabalharam muito para terminar na miséria. Ele tentava dizer, ela xingava ele, eu via toda aquela cena. E ele só dizia, meu amor, vem comigo, eu não quero te deixar. Diz que não, que ela não ia. Você sabe o que vai acontecer com você. Ela diz, não, eu vou provar que eu fui vítima, eu vou provar. Foi quando Augusto olhou para ela e disse, lastimo por sua decisão. Aí o táxi não tinha ido embora ainda. Ele chamou o motorista e disse, leve-a.
para o destino que ela pediu, ou pedir. Ele entrou no avião, ela entrou no táxi. No dia seguinte, o plano começou a mostrar suas garras. O cheque falso foi descoberto. Ela foi apontada como a mulher que levou o cheque e tirou o dinheiro do banco. O motorista do táxi tinha um álibi perfeito. Foi investigado, mas nada aconteceu. A tal autorização que o gerente conseguiu por telefone com o poderoso chefão que liberou para que fosse pago o cheque foi logo desmentida, porque o homem estava num hospital. Claro, soltaram um caminhão de dinheiro para alguns médicos, ele estava lá dentro do apartamento fechado, sabe? Mas gozando de boa saúde. Ele ficou um tempo internado, voltou. Augusto teve fora por um tempo, voltou também, lógico, depois de acertar tudo lá fora, que já devia estar tudo esquematizado, até mesmo o câmbio do dinheiro, o destino do dinheiro. A Metagama, como era de se esperar, faliu, não pagou ninguém, nem funcionários, nada. A Alfa continuou devagarinho, não tinha nada associado a essa treta toda, tudo em nome de laranjas. Se consolidou no mercado. E Érica, depois que entrou naquele táxi, nunca mais foi vista, até ter sido encontrada na barranca do rio. E não só ela, né? Não demorou muito tempo, e o leal motorista de táxi também foi encontrado jogado num canto qualquer. Depois de sofrer um trágico acidente, teve seu corpo retirado do carro e ficou ali, na beira do asfalto. Era tudo muito sórdido. Fiquei pensando, meu Deus do céu, a que ponto chega o ser humano? Pobre moça, pobre moça, pobre moça. Também vinha na minha cabeça a euforia daquele gerente inocente e útil. E eu dizia, como pode, de repente eu abro os olhos. Eu estava deitado numa cama que lembrava mais ou menos um divã, numa sala sem decoração, totalmente branca, cercado por pessoas também vestidas de branco. E entre elas estava Galiano. Eu não havia entendido o que estava acontecendo, o que houve, o que está acontecendo. Aí eu dizia, Galiano, Érica, Galiano, eu sei o que aconteceu com ela, Érica, é. Aí uma senhora que estava ali, fique calmo. Nós sabemos o que você sabe. Nós acompanhamos tudo. Você realmente é um iluminado. Você cumpriu tudo aquilo que nós sabíamos que você conseguiria realizar. Agora descanse. Quando ela falou descanse, eu apaguei. Nessa de apaga, volta, vinham pessoas que pareciam até ser enfermeiros, médicos, me olhavam. Eu não tive muita noção de tempo. Aí eu percebi que eu saí dali, de onde eu estava, fui levado para um quarto, acordei numa cama, com luz na janela, um quarto bem decorado. Aí eu já estava me sentindo melhor. Aí entrou o Galiano. Tudo bem, menino? Eu disse, tudo bem, o que aconteceu? Ele, logo você entenderá. Daí, mas o que eu estou fazendo aqui? Como eu cheguei até aqui? Ele falou, ué, você veio até nós, enviado por quando havia voltado de viagem, lembra?
Nós sentamos na lanchonete, eu te apresentei para todo mundo, você gostou do pastel, você gostou do suco. Aí eu lembrei daquele lanche. Vocês colocaram alguma coisa naquele lanche? Eu não saí daqui como eu pensava, eu não voltei para casa. E não, você ficou o tempo todo aqui. E sim, nós colocamos uma substância no seu lanche, mas nada que prejudicasse a sua saúde, não, fique tranquilo. Não somos criminosos. Foi apenas o suficiente para você relaxar. E que nós pudéssemos estar ao seu lado para guiá-lo na grande viagem ao passado. Aí foi que eu disse assim, mas eu tenho que te contar o que eu descobri. Não, não precisa contar. Como eu te falei, nós estávamos lá com você. Eu soube de tudo, eu sei de tudo. Aí eu e você sabe sobre Érica, sobre Augusto, sobre o envolvimento dela, né? Sei de tudo. E como eu te disse, essa não era a verdade que eu queria encontrar, mas era a única verdade que existia. E agora eu estou tranquilo, porque eu descobri as respostas que eu estava procurando. E você pode ter certeza que a sua ajuda foi inestimável. E que nós vamos fazer justiça, já estamos fazendo justiça. Todos os envolvidos irão pagar pelo que fizeram. Érica errou muito. Érica, de uma certa forma, me traiu. Mas eu não posso julgá-la. Aí eu olhei assim para ele e disse, eu não teria sua grandeza, não. Poxa, ela era casada com você e saía com outro homem. Ele riu. Andrei, no acidente, eu perdi a minha perna, mas não foi só o que eu perdi. Eu não posso julgar Érica por ir buscar em outro homem os prazeres que o seu corpo cobrava por ser uma mulher saudável, prazeres esses que eu não poderia dar para ela. E quando nós resolvemos nos relacionarmos, ela sabia da minha impossibilidade e mesmo assim aceitou ser minha parceira, porque ela me amava. E eu sabia que não poderia privá-la de seguir os desejos de sua natureza feminina. Então esse é o menor dos males. Finalmente, conseguimos, depois de tantos anos, elucidar o mistério. E os culpados, como eu já disse, irão pagar. Principalmente esse tal de Doutor Augusto. Não importa que hoje já seja um idoso, porque o que ele fez foi o máximo das baixarias. Porque os outros se deixaram levar de uma forma demoníaca por ambição financeira, sendo capaz de destruir quem quer que atravessasse o caminho deles para garantir a sua condição econômica. Mas aquele homem traiu Érica como funcionária, mulher e ser humano. Eu permaneci mais uns dias ali, naquela clínica, naquele centro de estudos, sei lá o que fosse. Depois eu descobri que aquela brincadeira, aquela minha permanência no passado, desde que eu entrei a primeira vez naquela casa até o momento que eu saí, tinham passado 23 dias. Aí preocupado com o jornal, o que eu diria, Galiano simplesmente disse, fique tranquilo,
o diretor do jornal, o homem que o contratou, faz parte do nosso grupo de estudos. E pode ter certeza que, além de seu patrão, hoje ele é um dos grandes admiradores do seu trabalho. E eu também. Eu tenho uma dívida de gratidão que eu jamais vou conseguir pagar para você. Mas como entrada e demonstração da minha intenção de quitar essa dívida, ele pegou uma pasta e disse, ó, tá aqui. Aí eu falei, mas o que é isso? É a escritura do apartamento que você acabou de adquirir. Claro que eu demorei muito tempo para absorver o golpe. Claro que eu passei a fazer parte do grupo de estudos. Claro que eu desenvolvi o meu dom. Claro que eu continuei trabalhando como jornalista naquele jornal, no Jornal da Tarde. Me tornei um homem relativamente conhecido na imprensa do estado. Claro que eu fui morar naquele apartamento. Mantive o hábito inicial de almoçar sempre no restaurante à frente da banca do Galiano. E nessas refeições me acostumei a dividir a minha hora de almoço com Karina. Impressionante, o tempo foi passando. Eu passei a conhecê-la melhor. E com o passar dos anos, a diferença entre nós, de repente, se tornou menor. E não foram os 9 anos que nos separavam empecilho para que do nada a gente começasse uma amizade, um namoro, que se transformou numa união estável, casamento, uma família linda, de onde surgiram 3 filhos maravilhosos, sendo que a única menina, infelizmente, nasceu com o vírus da minha vocação e, para sua falta de sorte, se tornou jornalista. O que Galiano me falou realmente aconteceu. Eles fizeram uma devassa nos envolvidos com o golpe que deram no banco, em Érica, nos funcionários. A Alfa quebrou, a família quebrou. Prisão, nenhum deles já havia sido prescrito. Mas sem dúvida alguma, o maior castigo foi aquela gente que fazia de tudo por dinheiro. De repente, se descobrir pobre, tendo que morar num apartamento comum, pequeno, no centro da cidade. E Galiano? Bom, Galiano continuou mais alguns anos à frente da sua banca, até ter chegado o seu dia de partir. Na hora derradeira, uma dessas ironias do destino que nada tem de coincidência, eu estava ao lado da cama, segurando a sua mão. E quando ele fechou os olhos, ele apenas sorriu e disse: "Não pense que você vai se livrar de mim. Temos muito ainda o que conversar." E simplesmente adormeceu. Eu não acompanhei muitos óbitos na minha vida, mas eu acredito que poucos, raros, tenham ocorrido com tamanha paz. A paz que vem da realização e da certeza do dever cumprido. E essa é a minha história. Desculpe se ficou longa. Desculpe se ela é difícil de acreditar. Mas a minha intenção, agora que já percebo estar chegando na reta final da minha existência, e que logo, logo vou me encontrar com o meu amigo Galiano, lá em outro espaço, outro plano, para que possamos continuar os nossos estudos, porque na verdade nunca nos separamos, mesmo depois de sua partida a gente se encontra. De vez em quando ele aparece para mim, em outros momentos eu vou até ele,
Mas surgiu uma grande amizade, uma grande cumplicidade. E o mais incrível foi que num desses encontros eu fui finalmente apresentado a Érica. E eu descobri que, apesar dos erros cometidos na sua passagem por aqui, era uma criatura maravilhosa. E entendi o porquê de Galiano ter se apaixonado por ela e ter dedicado a vida para descobrir a verdade. Queria saber a verdade sobre o que aconteceu com ela, mesmo que essa verdade não fosse aquela que ele tinha como ideal, que ele ficaria muito feliz que se realmente fosse daquele jeito, mas como ele mesmo dizia, verdade é verdade, o resto é versão, é utopia, alucinação ou mentira.